Em 7 de outubro de 2024, completou um ano do conflito entre Israel e o Hamas, disputa que já matou cerca de 42 mil pessoas, entre israelenses e palestinos, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde de Gaza. Recentemente, Israel lançou uma série de ataques militares no sul do Líbano, onde acredita-se que estavam as bases do grupo xiita Hezbollah. Além de mobilizar tropas, Israel emitiu um alerta para que centenas de libaneses migrem para o norte do país. Já em 1º de outubro de 2024, o Irã lançou uma chuva de mísseis contra Israel. O ataque foi um apoio aos dois grupos terroristas, o Hamas e o Hezbollah. Um grupo extremista surgiu na Palestina e o outro no Líbano. Para explicar melhor a situação atual do Oriente Médio, convidamos para o programa de hoje ele, que é professor de Relações Internacionais na SPM, formado em Geografia pela USP, mestre em National Security pela Georgetown University e doutor em Ciência Política também pela USP. Bem-vindo, professor Gunther Ruzicki. Obrigado pelo convite, Nicolas Duda. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Maria Eduarda Ribeiro e estamos começando mais um Linkados na Área, um programa de entrevistas feito por nós, alunos de jornalismo da SPM São Paulo. E eu sou o Nicolas Dias. Agora, roda a vinheta que daqui a pouco estamos de volta. Quais são as origens do conflito entre Israel e o Hamas? Bom, tem que voltar no tempo, tem que chegar a 1947, quando a ONU aprovou a Resolução 181, que criava dois estados, o de Israel e o da Palestina. Os governos árabes não aceitaram a divisão territorial existente e começaram a guerra, que acabou levando a Israel ter inclusive mais território que originalmente nessa resolução. Eles passaram por diversas guerras, tanto na Israel com os seus vizinhos árabes, Egito, Jordânia, Síria, Líbano um pouco, e Arábia Saudita e até mesmo Iraque em alguns momentos. Quando houve a Guerra de 67, Israel ocupou tanto a faixa de Gaza quanto a Cisjordânia, faixa de Gaza que pertencia ao Egito e Cisjordânia que pertencia à Jordânia. O reino, na verdade já era a República do Egito, quando fez acordo de paz com Israel em 1979, não quis Gaza, deixou para Israel. E, portanto, ali começa um processo de negociação com os vizinhos, até que em 1992 para 93, os palestinos liderados pelo Yasser Arafat da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, e o Estado de Israel sentaram à mesa e começaram uma negociação para a criação do Estado da Palestina. O que a gente chama hoje de solução de dois estados. Israel fica com o seu território e os palestinos ficam com Gaza e Cisjordânia. Em 2005, o então primeiro-ministro israelense Ariel Sharon retirou colonos israelenses de Gaza e deixou para os palestinos. Quando ele ia fazer a mesma coisa na Cisjordânia, ele teve um AVC e teve que ser internado. Então, nesse momento, você tem a autoridade palestina governando completamente Gaza. E aí veio uma eleição entre os palestinos, aonde o Hamas, um grupo fundamentalista religioso que surgiu nos anos 80, 92 na verdade, ele vai tomar o poder da autoridade palestina. E o Hamas não reconhece o direito de Israel existir. Está no estatuto de fundação do Hamas acabar com Israel. E desde então é que você tem esse conflito entre os dois. Professor, e como você considera que a história das relações entre Israel e Líbano se entrelaça com a questão da Palestina? Bom, como eu disse, originalmente os governos árabes não reconheceram o Estado de Israel, o governo libanês também não reconheceu, tanto que até hoje eles não mantêm relações diplomáticas, a fronteira não é reconhecida, há uma tentativa nos últimos 10 anos, tanto do governo americano, tanto do governo Trump quanto do governo Biden,
de conseguir estabelecer as relações entre os dois governos. O grande problema é que o Hezbollah ele é um Estado dentro do Estado libanês. O Hezbollah é um partido político, o Hezbollah tem escolas próprias, Hezbollah tem hospitais próprios, Hezbollah tem banco próprio, Hezbollah tem canais de comunicação próprios e tem o braço armado, que luta contra Israel. Então, um grande problema nas relações entre Israel e Líbano, que eu acredito que o governo libanês e a maior parte da população libanesa gostariam de estabelecer relações diplomáticas, ou seja, viver em paz com Israel, não conseguem justamente pela existência do Hezbollah, que é um grupo fundamentalista religioso, só que xiita, não sunita, a divisão do mundo muçulmano que existe, e que também não reconhece o direito de Israel existir. E por isso, como sendo xiita, tem o apoio do Irã, que é um inimigo declarado de Israel desde 1979. Por isso, o Líbano está preso nesse conflito entre Hezbollah e Israel. Professor, você avalia que o Hezbollah e o Hamas têm muitas semelhanças, tanto desde a fundação até o desenvolvimento, até se tornar um grupo terrorista? Olha, primeiro, o que é um grupo terrorista é uma definição política. Muitos países, governos, como por exemplo do Irã, não consideram nem Hamas nem Hezbollah terroristas. Para o Irã, por exemplo, eles são lutadores da liberdade para libertar a Palestina do controle israelense. Então, são governos ocidentais ou aliados do Ocidente que consideram esses dois grupos como terroristas. O que é terrorismo? É o uso do terror, normalmente explosivo, ou às vezes um ataque com um carro, com um caminhão, com faca, com um tiro, ou um avião, como foi o 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, para atingir um objetivo político. Então, quem considera que Hamas e Hezbollah usam do terror para atingir o objetivo político, que é eliminar Israel, vai considerar esses dois grupos terroristas. E eles são parecidos por serem fundamentalistas religiosos, ou seja, a sua existência, o seu pensamento e a sua ação e organização é tudo baseado na sua visão religiosa mais fundamentalista. O que significa isso? O que está escrito no Alcorão não se discute. E, portanto, por essa visão, eles não reconhecem o direito de Israel existir e por isso que são muito parecidos, muito próximos e agem da mesma forma. O Irã ele tem sido acusado de apoiar tanto o Hamas quanto o Hezbollah. Quais são os interesses estratégicos do Irã no Oriente Médio? Bom, o Irã, que passou pela Revolução Islâmica de 1979, que derrubou o regime do Shah Reza Pahlavi, que era o maior aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, o Irã era o maior aliado americano. Sobe esse Irã teocrático. O que significa isso? Um governo liderado por religiosos. O Ayatollah mor. Inicialmente o Ayatollah Khomeini, depois da morte dele, o Ayatollah Khamenei, que está até hoje no poder. Por essa visão deles, por esses religiosos, eles não concordam com a existência de Israel. E, portanto, eles vêm lutando uma guerra indireta com Israel desde os anos 80. Era indireta até recentemente, como você disse no começo do programa, até que houve uma troca de mísseis. Ou seja, pela primeira vez, Irã e Israel se atacaram diretamente. Se quebrou um tabu, e é isso que preocupa. Por quê? Porque o Irã não concorda com a existência de Israel e vem buscando a liderança no Oriente Médio como sendo o único governo que se opõe tanto a Israel contra os Estados Unidos. Por isso que eles estão conseguindo aliados e o que o Irã denomina, eles formam o arco de resistência. Resistência a quê? A essa influência americana no Oriente Médio. Portanto, há uma disputa aí de liderança política e liderança também religiosa nesse enfrentamento.
Professor, como você estava falando sobre os Estados Unidos e o Ocidente, eu queria saber qual que é o papel dos Estados Unidos e do Ocidente nesse conflito. Fundamentalmente a gente fala dos Estados Unidos, porque como é uma região em que a dinâmica militar tem preponderância sobre todas as outras relações, quem tem a capacidade de influenciar e alterar a dinâmica militar são os Estados Unidos, porque é a única superpotência que existe no planeta. Os europeus têm uma capacidade secundária, menor. Eles agem muito mais com apoio financeiro, inclusive para a autoridade palestina. Então, os Estados Unidos, que desde a fundação de Israel, reconheceram Israel, mas não eram aliados. A relação muda a partir de 1967, quando um lobby israelense e o lobby judaico-americano fizeram uma campanha muito forte junto à opinião pública americana, principalmente nos 10 maiores colégios eleitorais, aquele que todo mundo agora está acompanhando por causa da eleição dos Estados Unidos, e que passou a ter na população americana o entendimento de que os Estados Unidos tinham que apoiar a única democracia na região. Tanto é que, a partir de 73, na Guerra de 73, a Guerra de Yom Kippur, os americanos apoiaram abertamente Israel, pela primeira vez. E desde então há essa aliança não escrita, é uma aliança política sem um tratado. Então, desde lá, os Estados Unidos mantêm Israel com a maior quantidade de equipamento militar possível para que Israel nunca use a bomba atômica. Por quê? No início dessa guerra de 73, o governo israelense se sentiu ameaçado da sua existência e se preparou para usar a bomba atômica. Então, essa é a política americana para a região. Israel tem que ter uma força militar tão forte, tão superior, para que ninguém ameace. Por que não ninguém ameaçar? Para que Israel não tenha que usar a bomba atômica. Essa é a relação entre os dois. E professor, como a comunidade internacional tem reagido ao aumento das tensões entre Israel e o Hamas? Bom, primeiro a gente tem que começar a rever esse conceito de comunidade internacional. É uma expressão que ganhou muita força com o fim da Guerra Fria, finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, em que todo mundo se passou a dizer democracias e capitalistas. E liderados pelo Ocidente, se criou essa expressão comunidade internacional, como se todo mundo tivesse a mesma percepção em todos os assuntos, defendesse os mesmos princípios e valores. Hoje o mundo é totalmente diferente. Hoje existem dois blocos efetivamente, essas democracias ocidentais e os governos autocráticos, ou, se quiser melhorar, não democráticos, que lutam pela influência nesses outros países que se passou hoje em dia a chamar de sul global. Na Guerra Fria era terceiro mundo, depois da Guerra Fria, mundo em desenvolvimento, agora estão chamando de sul global. Portanto, você tem duas posturas bem claras. Você tem um Ocidente que até apoia Israel, mas criticando pelos excessos que Israel tem cometido, e você tem esse lado dos governos não democráticos que apoiam o Hamas e o Hezbollah e o Irã. Portanto, tem uma divisão no mundo agora. Professor, agora falando sobre a questão humanitária, qual é o impacto para as pessoas que vivem na região da Palestina, na região de Israel, na região do Líbano? Bom, primeiro, antes de mais nada, como a Duda falou na abertura do programa, no 7 de outubro de 2023, o Hamas fez um atentado terrorista, o maior atentado contra Israel, no dia 6 de outubro, um dia antes de completar 50 anos da Guerra do Yom Kippur, e, portanto, um marco para a segurança de Israel. Isso abalou demais a confiança da população israelense, não só no governo, mas nas Forças Armadas israelenses. Porque as Forças Armadas é que garantiram essa possibilidade dos judeus saírem do mundo, irem para Israel e viverem lá. E que defendeu essa população em tantas guerras. Então, devido à quantidade de mortos, em torno de 1.200 pessoas israelenses e de outras nacionalidades,
em torno de 250 pessoas que foram sequestradas. O Hamas fez isso com um único objetivo, que o governo israelense atacasse Gaza. Para quê? Matar muitos palestinos ali de Gaza, para evitar que o governo de Israel pudesse estabelecer relações diplomáticas com a Arábia Saudita. Esse foi o objetivo. E diante de tudo que foi feito ali, né, no ataque do Hamas, o governo e as forças armadas israelenses se viram nessa quase obrigação, entre aspas, de eliminar de vez o Hamas. E todas as barreiras que existiam para quais os danos colaterais, como se diz militarmente, ou seja, eu vou matar um militante do Hamas, quantos civis vão morrer? Até antes desse ataque, o governo israelense tinha um cálculo muito mais restritivo. Se for matar muitas pessoas, não ataco. Depois desse atentado de outubro de 23, o governo israelense praticamente eliminou essa barreira. E é por isso que sim, você tem dezenas de milhares de palestinos mortos. Portanto, você tem aí circunstâncias que com certeza podem ser consideradas crimes de guerra. Por quê? Você tem um governo atacando uma população de forma que não estão colocando limites que possam levar a uma morte desproporcional de civis. E isso, para muitos, pode ser considerado crime de guerra mesmo. E professor, existe alguma forma de minimizar esses impactos aos civis? Olha, o grande problema para Israel e para os próprios palestinos é que tanto o Hamas quanto o Hezbollah, eles utilizam as suas populações como escudos humanos. Ou seja, eles construíram suas bases, seus quartéis generais, seus estoques de armas embaixo de escolas, hospitais. Para quê? Primeiro, para dificultar o ataque israelense. E quando Israel atacasse, matasse muitos civis, para eles denunciarem o governo israelense. Portanto, você tem praticamente a impossibilidade, numa guerra, já se discutia antes, isso de 2023, uma guerra entre os dois lados que não levasse a uma morte tão grande de civis. Porque isso já era conhecido, isso tem estudos comprovando que esses dois grupos utilizavam disso, dessa tática. E, portanto, quando o Hamas fez esse ataque para justamente ter uma resposta israelense, se tornou praticamente impossível não ter tantas mortes de civis. Professor, e como a população de Israel vê o conflito? Você tem uma população bastante dividida, uma polaridade muito grande. Até antes do ataque de outubro de 23, você estava há praticamente um ano Israel tendo passeatas todos os finais de semana, todos os sábados, com uma quantidade muito grande de pessoas protestando nas principais cidades, mas especialmente em Tel Aviv, contra uma reforma que o governo estava propondo para limitar o poder do judiciário. Portanto, já vinha uma sociedade dividida. O primeiro-ministro Netanyahu, ele tensionou essa sociedade. E quando houve o ataque, houve praticamente uma unanimidade. Pararam-se os protestos e todo mundo apoiando o governo contra o Hamas. Com o passar dos meses, e principalmente com a intransigência do governo Netanyahu em não assinar um cessar-fogo e não negociar a libertação de mais reféns, teve uma única vez, que, se eu não me engano, 40 reféns foram libertados, começou a ter um movimento em Israel exigindo que o governo negociasse com Hamas. Só que o governo se nega a isso. E desde então, já faz praticamente aí uns 3 meses, as passeatas voltaram. Portanto, você tem uma parte da população israelense que apoia
e uma parte da população israelense que é contra essa guerra. Uma sociedade bem dividida. E seria possível negociar um acordo de cessar-fogo? Olha, se chegou várias vezes perto disso. O grande problema é que tem o lado pessoal nesse caso, que é o próprio caso do primeiro-ministro Netanyahu. Antes dele voltar ao governo, ele estava sofrendo 3 processos na justiça por acusações de má conduta e até de corrupção. E quando ele voltou ao cargo de primeiro-ministro, esses processos pararam. Portanto, hoje ele sabe que a hora que essa guerra acabar, o questionamento dele permanecer no poder vai ser muito grande. Porque foi no governo dele que houve o principal atentado terrorista na história de Israel. E o grande medo dele, pessoal, é que, efetivamente, os partidos mais à extrema-direita, principalmente aqueles formados por colonos da Cisjordânia, retiram o apoio a ele no parlamento e ele deixe de ser primeiro-ministro e ele volte a ter que enfrentar esses julgamentos no judiciário. Portanto, você tem não só partidos políticos que apoiam essa guerra, mudar a lógica da relação entre Israel e principalmente o Irã, ou seja, Israel voltar a ser essa potência militar hegemônica para nunca mais o Irã atacar, como tem o lado pessoal também. Portanto, isso tem bloqueado bastante a possibilidade de uma negociação, de um cessar-fogo. Você acha que se o Benjamin Netanyahu sair do poder, vai ser mais fácil acontecer esse cessar-fogo? Eu acredito que ele só vai sair do poder depois que um cessar-fogo vier a ser negociado. O grande problema é que a gente não pode esquecer, Israel é uma democracia. E, portanto, enquanto a maior parte da população israelense continuar apoiando o governo e ele tem apoio de deputados o suficiente no parlamento, porque Israel é uma república parlamentarista. Portanto, quem efetivamente manda em Israel é o primeiro-ministro. Enquanto ele tiver 61 deputados no parlamento, que tem 120 cadeiras, ele continua no poder. Então, nesse momento, eu arrisco dizer que ele não corre risco de cair. Ele só deve cair depois que essa guerra terminar e, portanto, só depois de um acordo de cessar-fogo. Bom, nossa entrevista está chegando ao fim. Eu queria saber se você tem mais alguma coisa a adicionar na nossa conversa. Não, eu acho que os principais pontos já foram abordados e obrigado pelo convite, porque acho que é um tema bastante controverso, é um tema que gera emoções muito fortes e a gente tem que entender um pouquinho melhor dos fatores que levaram a isso, que vocês procuraram abordar muito bem. Obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigada pela participação, professor. Eu que agradeço. Se você quiser ver outros programas do Linkados na área, é só acessar o site do Portal de Jornalismo da SPM São Paulo, www.jornalismosp.espm.edu.br.